Prezado eleitor real, querida eleitora real, o programa Cidade Real continua tratando dos temas que têm relação direta com o atual momento, o momento da escolha, o momento do voto. E você precisa estar muito bem informado para que promova a sua escolha de maneira racional, equilibrada, estratégica e inteligente. Até porque o prazo de arrependimento é relativamente longo, são 4 anos. E mesmo que você entenda que a política não faz diferença na sua vida, que você odeia a política, que você não quer se envolver com assuntos relacionados ao atual momento, afirmo que você está muitíssimo enganado ou enganada. Até porque a decisão daqueles que serão eleitos em 2 de outubro, no primeiro turno, e também no dia 29 de outubro, em segundo turno, caso seja necessário, influenciarão sua vida nos próximos 4 anos. Influenciarão na rotina das suas vidas durante os próximos 4 anos. Portanto, é extremamente importante você saber escolher, quer seja no primeiro turno e no segundo turno, que, corrigindo a informação anterior, acontecerá no dia 30 de outubro, último domingo deste mês, que será, evidentemente, dedicado aos pleitos eleitorais. Portanto, é preciso que você tenha informações de utilidade pública. E o programa Cidade Real vem justamente lhe oferecendo esta oportunidade. Quando, desde que este calendário assim nos permitiu, tivemos a oportunidade de conversar com pré-candidatos que a produção do programa Cidade Real entendeu que tem vínculo direto com Nova Friburgo, com o nosso município. E também, posteriormente, com especialistas em vários segmentos, de maneira a contribuir com a sua escolha, que deve ser feita para escolher e não para excluir. Temos observado que o eleitor, de forma geral, por vezes escolhe votar em um candidato para excluir o oponente, para excluir o adversário. E definitivamente não é a melhor escolha. A escolha por exclusão trata-se de mera ilusão, uma vez que, posteriormente, você vai ter a possibilidade de conferir e se decepcionar com a sua escolha. Portanto, a sua escolha deve ser baseada em argumentos, em histórico, em coerência e serviços prestados daquele candidato que atrair a sua preferência. Vale ressaltar que, neste cenário, temos uma ferramenta que tem atuado de maneira significativa, sobretudo na escolha do voto dos eleitores indecisos, que são justamente as pesquisas eleitorais, que por vezes mostram um cenário que lhe conquista, que lhe seduz, que faz com que você se defina pelo candidato que está à frente das pesquisas, como se fosse, por exemplo, uma aposta. Você, às vezes, adota o voto que, num primeiro momento, pode ser útil, mas, num segundo momento, pode se tornar inútil. Portanto, é extremamente importante entendermos a metodologia científica que é aplicada nas pesquisas eleitorais, qual a sua finalidade, o que retratam, o momento em que são divulgadas contemplam quais aspectos, quais fatos novos, quais possibilidades, até porque nós temos
uma variedade muito grande de institutos de pesquisa. E, às vezes, determinado candidato prefere a pesquisa de um instituto em detrimento do outro, porque naquele instituto ele está melhor classificado, está melhor cotado, está melhor apontado nas pesquisas de intenção de voto, que é a denominação técnica para estas ocasiões. E nesta edição do programa Cidade Real estaremos conversando com um estatístico que conhece muito da matéria, até porque também trabalha neste ramo e durante mais de 2 décadas foi chefe do escritório regional do IBGE em Nova Friburgo, que abrange outros 11 municípios. Portanto, tem conhecimento de fato e de direito desta questão, que pode decidir ou influenciar o seu voto. Com a proteção de Deus e de Santa Rita, sejam todos muito bem-vindos em mais uma edição do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio técnico de Lídia Dias, nossa eficiente e criativa assessora, como também com Charles Torres, Rafael Teixeira, sob a coordenação impecável de Marconi JR, e tendo, evidentemente, o apoio financeiro indispensável dos nossos patrocinadores. Nesta edição de número 755 do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 29 de agosto de 2022. Access Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis, ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Access você também. Access Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Você já conhece a Pedrinco? Somos uma empresa na área de construção civil com mais de 64 anos repletos de inovação e modernidade. Durante nossa trajetória, contamos com profissionais qualificados, equipamentos modernos, prontidão nas entregas e qualidade nos nossos processos para manter o alto padrão dos nossos produtos. Isso nos ajudou a construir um caminho sólido até aqui. E agora, além da unidade em Nova Friburgo, também contamos com a unidade em Bom Jardim. Mais um projeto que conta com a sua confiança. Oferecemos as melhores soluções para o seu projeto, não importa o tamanho. Estamos aqui para te atender melhor. Essa é a Pedrinco, uma empresa familiar que está empenhada em construir a sua história junto de você. Escolha o melhor. Escolha a Pedrinco. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de utilidade pública nestas edições que antecedem o
pleito eleitoral do dia 2 de outubro em primeiro turno e, os casos necessários, evidentemente, em 30 de outubro. Ou seja, teremos pleitos eleitorais no primeiro domingo de outubro e no último domingo de outubro. E, desta forma, temos abordado questões que realmente lhe interessam, que realmente fazem diferença, sobretudo porque no programa Cidade Real nós oferecemos uma leitura diferente dos demais veículos de comunicação. Temos a oportunidade de tratar com especialistas locais, inclusive, o que confere ainda mais credibilidade ao programa Cidade Real, acerca das principais questões que precisam ser esclarecidas. E, desta forma, a direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real querem agradecer e sentem-se honradas com a presença do companheiro Jalmir Saipa. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Zuri. Boa noite, telespectadores. Mais uma vez, um prazer estar aqui com você, poder colaborar, poder informar a população friburguense acerca das pesquisas eleitorais, que é muito importante. Ela é muito importante para o planejamento das candidaturas e é muito importante também, como você mencionou, né, ela exerce, sim, com certeza, alguma influência em relação àqueles que estão muito indecisos e em relação na hora de votar. Jalmir, antes de a gente avançar nesse aspecto de interesse eleitoral, como são realizadas as pesquisas? Você trabalha nesse ramo, você tem uma empresa que presta serviços nesta área de maneira muito competente, muito responsável. Você tem clientes por todo o estado do Rio e o faz de maneira muito precisa. As pesquisas, elas realmente são científicas? Qual a metodologia que uma boa pesquisa deve contemplar? Tivemos que diferenciar pesquisas de enquetes. Pesquisas são diferentes? São muito diferentes. Pesquisa é científica. Pesquisa, ela tem todo um cálculo matemático. A estratificação da pesquisa, ela pega diversas... Diversos segmentos? Diversos segmentos. Deixa eu tentar sintetizar. Sim. Primeiramente, você tem que ver o peso eleitoral do município, dos distritos. Nós estamos falando hoje de uma pesquisa a nível nacional e a nível de Estado do Rio de Janeiro. No caso nosso aqui, a nível de Estado do Rio de Janeiro, completamente diferente, uma metodologia diferente de uma pesquisa a nível municipal, quando nós vamos tratar para eleger prefeito e vereador. Nós vamos trabalhar somente no município. Quando nós expandimos essa amostra, que nós fazemos a amostra, os institutos fazem a nível nacional e fazem a nível estadual, a estratificação tem o peso eleitoral. Com certeza, a nível nacional, todas as capitais, elas estarão contempladas nas pesquisas. Também estarão contempladas na pesquisa todos os municípios que tenham mais de 100 mil habitantes. E depois vai descendo por micro-região e vai se chegando, se fazendo. A segunda estratificação importante é pela faixa etária. Então, nós temos que calcular pela população do IBGE a faixa etária do eleitor, para que é um cálculo matemático que pega faixa etária, grau de instrução, o peso eleitoral e rendimento. São essas 4 pilares que são a base para que você possa estratificar a sua pesquisa, planejar a sua pesquisa e colocar. Então, é um cálculo matemático, ele tem que bater. Nós temos que chegar a um percentual de margem de erro, que também é um cálculo também em cima do peso eleitoral, para você poder ter isso é científico. Agora, quando você faz, como a gente pega aí nas redes sociais, em quem você vai votar, aquilo não é uma pesquisa, aquilo é uma enquete, é completamente diferente. Em síntese, pesquisa científica é isso, ela é estratificada por sexo,
grau de instrução, faixa etária e o peso eleitoral de cada município, de cada região. Ou seja, é uma apuração científica, matemática, que leva em consideração... É um cálculo matemático exato. Exatamente. Eu tenho formação na área de ciências exatas e a estatística é uma ciência exata, que é muito adotada nestas pesquisas. Agora... É o plano amostral, você faz a pesquisa por amostra, né? Eu vou lembrar aqui do professor Nery, que sintetizava para a gente o seguinte: vamos voltar ao passado, o sujeito ia no armazém, ia comprar um saco de feijão. Então, furava aquele saco de feijão, aquela lona, colhia uma amostra na mão e ali ele observava. Se ali aquela amostra tivesse contaminada com algum inseto, o feijão quebrado, você ali via a qualidade do feijão. Nós, como fazemos a estatística, e o IBGE é pioneiro nisso, pesquisa por amostra, através da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra e Domicílio, até 1970, quando se realizava o censo, você aplicava o questionário geral, o questionário enorme, grande, em todas as famílias. Hoje, isso representa 25% só. Então, a cada quatro famílias pesquisadas, apenas uma você aplica o questionário geral. Em apenas uma família, 25%, entre quatro. Entre quatro. 25% você aplica. Na pesquisa eleitoral, o cálculo é um pouquinho diferente, porque aí nós temos que ver um fator predominante, que é o peso eleitoral de cada região, porque ele não é homogêneo. Quando eu apego 4, eu tenho uma referência 4. Quando eu estou na pesquisa eleitoral, que eu vou medir o peso eleitoral, cada cidade, cada distrito, ela tem um peso diferente. Entendeu? Então, é exatamente isso. A pesquisa eleitoral, ela é importantíssima porque ela retrata o momento em que ela está sendo pesquisada. É uma fotografia... É uma fotografia. Daquele momento. Então, por exemplo, nós vamos ter, não sei se você sabe, até na próxima quarta-feira, 37 pesquisas que serão divulgadas a nível nacional. Isso é muita coisa. 37 pesquisas a nível de presidente e a nível regional de muitos estados, né? Então, contratada por empresas que têm interesse, o marketing da empresa, por exemplo, pega aí a Datafolha, interesse da Globo, interesse do jornal Estado de São Paulo, sem dúvida, do jornal Globo. Então, essas pesquisas, essa semana, ela vai retratar alguns fatos importantes. Há uma expectativa muito grande em esperar, a ansiedade da divulgação dessa pesquisa na mídia, ela está sendo muito aguardada, porque nós tivemos fatos importantes, novos que vamos ver como é que vai se... Primeiro caso importante, o candidato Bolsonaro, há 2 semanas, consecutivamente, ele vem diminuindo a diferença em relação à diferença do candidato que hoje se coloca em primeiro lugar, que é o ex-presidente Lula. Vamos observar se essa tendência de crescimento é pontual, se ele realmente vem numa ascendência, ou se for um fato isolado. Essa pesquisa, ela vai trazer também a influência do início, aí tem uma expectativa muito grande da equipe de campanha de marketing do Bolsonaro, ela vai medir a influência que teve o início do pagamento no último mês agora do Auxílio Brasil, que ele é o famoso auxílio de R$ 600. Vai trazer também a expectativa das entrevistas que foram realizadas durante a semana passada na Rede Globo. Então, essa pesquisa, elas foram a campo entre quinta-feira da semana passada e ontem, último domingo. Ela não vai medir nada em relação ao debate ontem da Bandeirante, porque a pesquisa, por volta das 5 horas da tarde, estava fechada. Já havia sido encerrada. Certo. Agora, companheiro João Mir, certamente essas pesquisas terão, talvez, uma pequena influência do início das campanhas eleitorais. Sim, a campanha inicial ela começou na sexta-feira, né?
como a pesquisa foi medida, assim, ela vai ter uma influência muito grande já a partir das pesquisas que estão indo a campo a partir de quarta, quinta-feira. Hoje tem pesquisa em campo. Hoje tem? Tem, todo dia. Então, por exemplo, mas o forte mesmo, que se pesquisa muito, é os finais de semana. Sexta, sábado, domingo, e normalmente em 3 dias você consegue fechar uma pesquisa. Qual o critério adotado para selecionar o público pesquisado? Primeiro critério, vamos simplificar, vamos falar numa pesquisa que está sendo realizada a nível nacional. Então, primeiro, eles vão selecionar a nível de região quais as cidades que compõem aquela região, qual aquelas cidades que têm que compor a amostra necessariamente, ou seja, as grandes metrópoles. As outras cidades são cidades que tenham o mesmo perfil econômico, o mesmo perfil populacional. Então, vamos tentar sintetizar aqui para o pessoal poder entender a nossa região. Normalmente, se eu estou pesquisando o IBOP, o antigo IBOP, hoje o IPEC, pesquisando aqui no estado do Rio de Janeiro, ele vai selecionar, nós temos 92 municípios, em torno de 40, a metade. As grandes metrópoles, vamos citar aí, Nova Iguaçu, vamos começar do Volta Redonda, Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro, essas cidades com certeza estarão na amostra. Quando nós chegarmos aqui, se Friburgo entrar, provavelmente Teresópolis não vai entrar. Se Teresópolis entrar, Friburgo não vai entrar. Se Petrópolis entrar, pode ficar de fora Friburgo e Teresópolis. Se entrar o município de Macuco, vai aparecer mais um, talvez 2 Barras, aí os outros demais fazem esse rodízio, sim, entendeu? Para poder chegar ao cálculo que eles precisam chegar pelo peso eleitoral da região. Então, a região sudeste, por exemplo, é uma região hoje de suma importância. No cenário nacional. No cenário nacional, que do jeito que está hoje caminhando o processo eleitoral, nós hoje já temos uma fotografia. Qual é a fotografia importante? Vai ser muito difícil para o candidato Bolsonaro ampliar o que ele tem no Nordeste. Hoje, no Nordeste, é uma situação consolidada em que o Lula aparece com uma vantagem enorme no Nordeste. A decisão vai estar no eixo Rio, São Paulo e Minas, que são os maiores colégios eleitoral do país, e que está hoje numa situação em que o Lula estava na frente e que o Bolsonaro avançou muito nessa região. Aí tem outras influências que estão aí, que são visíveis, que está acontecendo, a questão do discurso da família, da igreja, dos valores da igreja. Hoje se tem muita atenção em termos da economia, a situação econômica do país. Então, são estratégias que os candidatos vão começar a vender esse produto agora, quando começar a campanha. E inclui também as questões de gênero, sobretudo relacionado às mulheres. Sim, com relação a isso. Sim, exatamente isso. Esse dado, a gente vai ter, eu imagino que nas próxima semana e a outra semana seguinte, uma mudança importante. Se o quadro não se alterar, dificilmente vai mudar alguma coisa. A gente está caminhando, ou já está consolidado há mais de um ano, essa polarização entre o candidato Lula, que está em primeiro lugar, e o candidato Bolsonaro, que vem atrás. O que a gente observa também, Zuri, se você analisar as pesquisas, embora se você olhar, as pessoas, no primeiro momento, olhar, por exemplo, o Datafolha apresentou aí, um mês e pouco atrás, uma diferença de 21 pontos. A última pesquisa deu 15. O IPEC, então, deu 21. Ele põe uma margem de erro de 3 pontos percentuais, então, que pode ser 18, como pode ser 24. Aí você vem, vamos comparar com o IPEC. Aí o IPEC vem
Em vez de apresentar 21, apresenta 15, uma diferença de 6 pontos. Mas o 15 do IPEC, ele pode ser 18. Então, se ele tiver com 18 e você pegar o dado do Datafolha, está no empate técnico da pesquisa, não é empate técnico do candidato, da metodologia. O que apresentou um, apresentou o outro, os números são muito parecidos. Então, se eu tenho 21, eu posso ter 18. Se eu tenho 15, eu posso ter 18. Então, aí caracteriza também na pesquisa o empate técnico. E o que a gente está observando, é que exatamente enfatizar isso, é que esse número já foi maior. Já chegou a 27 pontos. Hoje o Datafolha apresentou a última pesquisa com 15 e o IPEC com 7,6. Então, o 15, vamos calcular para 12 e o 7,6 para 10,6. Então, muito próximo. Aí, não na margem de erro, mas muito próximo da margem de erro. Então, essa diferença pode ser, as coisas é tão dinâmica, mutável, uma diferença de uma metodologia, de uma pesquisa de um dia. Eu pesquisar no sábado, tem um fator novo. Da amostragem. Da amostragem. O que eu imagino que pode alterar, que via alterar, é um fato novo. Um desastre, uma frase mal colocada. Eu costumo dizer sempre, vou repetir aqui mais uma vez, da outra vez eu falei isso. A boa notícia, o bom gesto, aquilo que você faz de bom, a você ver a disseminação daquilo, é o bichinho preguiça subir na árvore. Ele vai, papá, a má notícia. Eu observei ontem, no debate, algumas infelicidades, não só de um, sem dúvida, mas de mais candidatos. Sem dúvida. Você vai ver, você viu hoje, nas redes sociais, a influência que teve algumas más colocações. Bolsonaro, por exemplo, foi muito infeliz. Sem dúvida. No tratamento com a jornalista. Ele pode ter bronca, pode ter 1000 razões, mas não atitude, não cabe de um estadista, de um presidente da República. E de qualquer outro candidato. Não, mas mais ele, né, de se colocar naquela posição. Então, assim, hoje, por exemplo, outro exemplo que a gente pode olhar aí, vocês observarem nas redes sociais, a postura que adotou o candidato Ciro Gomes. Ele quis apaziguar, dizer que ele não é nenhum nem outro, os dois brigando, os dois falando, aquele negócio. Hoje você vai, pesquisa aí nas redes sociais, o que estão colocando em relação ao temperamento do senhor Ciro Gomes quando ele foi governador do estado do Ceará, quando enfrentou uma greve de professores, ou quando o irmão dele era governador do estado, estava na casa do irmão, foram fazer protesto. Está bombando na rede. Hoje o que se está mais se falando na rede social é isso, em relação ao debate de ontem. Agora, só para ressaltar, Jalmir, o comportamento dos candidatos no debate de ontem não será refletido nessas pesquisas que serão divulgadas nos próximos dias. Nos próximos dias, sim. Não nessas que serão divulgadas até quarta-feira. Pois é, até quarta-feira... Até quarta-feira, zero, porque elas estão... São pesquisas que vão ser fechadas, algumas... A maioria, de 37 que tem, me parece que são 14 ou 15 que serão divulgadas hoje. Algumas já devem ter sido divulgadas. Mais tarde, a gente vai ter esses resultados. A expectativa, que eu falei agora no início, vou repetir, é em relação a ver qual foi a curva do Bolsonaro, se ela continua ascendente e se a curva do presidente Lula, se essa diferença vai se reduzindo e haver um encontro ali muito próximo, porque eles estão muito próximos de daqui a pouco de estar no empate, se essa tendência seguir, de estar no empate técnico. Quer dizer, hoje, eu vou adiantar, você não perguntou, mas eu vou falar. Por favor. A tendência hoje é que havia uma expectativa até 15, 20 dias atrás das eleições serem decididas no primeiro turno. Hoje, a gente avalia que é muito difícil. Hoje, a fotografia de hoje. Amanhã, se um fato novo ocorrer, isso poderá mudar novamente. Tudo pode acontecer. Então, hoje, caminhamos pela polarização que nós vamos ter o segundo turno. E, assim,
o que a gente imagina é que por trás dos candidatos tem profissionais capacitados. Sem dúvida. Todos eles com estratégia que está na manga do paletó, alguma coisa importante para ver, olha, o meu caminho para eu chegar no segundo turno, agora vamos falar de uma terceira via, da possibilidade da terceira Isso via. é tratado pelo marketing eleitoral. Exatamente, que você tratou na semana passada, Exatamente. que é importantíssimo. E que ontem, por exemplo, nas redes sociais, que não reflete o que vai, porque a rede social nem... Aí vamos falar, mas hoje a internet está aí no Brasil todo, mas se você pensar direitinho, se você for lá para o lado do Nordeste, mais de 30%, infelizmente, ainda não tem acesso. E 30% que vão lá no dia da eleição e vão votar. Então, o que acontece? Se você pegar hoje, a gente faz uma avaliação, são coisas pessoais. A minha opinião pode estar um pouquinho diferente da sua. Mas a gente conversando, a gente chegou, nós dois, a um denominador comum de quem saiu melhor ontem no debate. Isso é visível. E isso aí também, pelos jornalistas, eu acompanhei ontem, acabou o debate, eu fiquei vendo ainda... Eu também fiquei assistindo vários comentaristas analisando o debate. Analisando exatamente isso. E exatamente isso, todos eles, unanimemente, que quem saiu melhor foi a candidata Simone. Exatamente. E foi. E foi, realmente Ela teve uma postura de estadista, conhece, ela é inteligentíssima. Corajosa. Tem gabarito, porque ela vivencia isso. Tem raízes. Tem raízes, familiar. Então, assim... Mas isso não quer dizer que ela vai, com esse debate, que ela vai... Até porque dentro do próprio partido dela, ela não consegue, isso foi muito bem... Ela não conseguiu unanimidade no partido. Então, foi boicotada, inclusive. Então, assim, hoje, a gente vai afirmar isso. Estatisticamente falando, a gente está... o time entrando em campo para que nós tenhamos um segundo turno na polarização que está aí. Entendeu? Agora, companheiro Jalmir, por que observamos, por vezes, uma disparidade acentuada entre pesquisas realizadas por diferentes institutos de pesquisa? Nós temos alguns institutos que são tradicionais, que já realizam esse tipo de trabalho técnico, científico, há várias eleições. Outros nem tanto. E, por vezes, surgem dados que chamam a atenção por serem muito diferentes daqueles que são apresentados pelos principais e tradicionais institutos de pesquisa. Isso se deve à metodologia adotada, à amostragem selecionada, ou a falta de experiência e gabarito do próprio instituto? Sim. Primeiramente, vamos ver método de pesquisa. Vamos ver aquelas pesquisas realizadas através de ligações telefônicas. Essa a tendência do erro dela é muito maior. Muito maior. Por quê? Ela precisa, dentro da estratificação da amostra, pesquisar, por exemplo, o sexo você define. Você está no ouvido, está ouvindo o telefone, a pessoa falar, você sabe se você está falando com uma pessoa do sexo masculino ou do sexo feminino. Na questão da idade... Exatamente. Eu preciso fazer uma entrevista com uma pessoa com mais de 59 anos. O telefone bate na minha casa, aí é um robô que está falando, é uma voz eletrônica que está falando, não é uma pessoa que está te entrevistando, aquilo é automático. A pessoa diz que está. Que tem aquela idade, então eles aproveitam o correto. E que tem aquela escolaridade também, que na realidade mas não... o correto é o seguinte, quando eu faço uma ligação telefônica, isso tem custo, que eu faço uma ligação que eu quero entrevistar uma pessoa que tenha pelo menos o 2º grau e que tenha na faixa etária de 34 a 45 anos e que seja do sexo masculino, eu vou entrevistar. Quando eu pergunto a idade, fala que tem 60, eu tenho que desligar automaticamente, desligar o aparelho e ligar novamente para um outro número para até conseguir chegar àquela cota. Quando eu estou na presencial, é muito mais fácil.
Eu chego, abordo, você olha na fisionomia, essa pessoa aqui deve ter mais... Eu quero fazer uma pessoa até 40 anos de idade. Essa pessoa deve estar na faixa etária de... Sem dúvida, Aí eu sem chego dúvida. e abordo, faço a abordagem. No telefone é mais complicado. Então, a margem de erro aí é maior. Esses institutos que dão essa diferença, vamos falar dos institutos tradicionais, como acabei de dar o exemplo agora, Datafolha, IPEC, VOPS, IPEC é o antigo IBGE. Antigo IBOP. IBOP, Antigo IBOP, desculpe, IBOP, IBOP. exatamente. Data Brasil, Instituto Paraná, que está crescendo muito. Crescendo muito. Vamos ficar aí nesses 5 aí. Se você analisar, a margem de diferença dos candidatos, de todos eles, está dentro da margem. Um ou outro, mas muito pouquinho, muito próximo da... Coloca alinhados. Exatamente. Bem homogêneo. Bem equilibrado. Eu te disse, dei o exemplo, pegando um exemplo, por exemplo, eu falei do IPEC, mas vamos falar exatamente do Instituto Paraná, a diferença é maior. Então, por exemplo, a Datafolha dá 15 pontos percentuais, o Instituto Paraná está dando 6. Então, aí já foge um pouquinho. Sem dúvida. Não, aí vamos falar que é questão de metodologia. Entendeu? Questão de... Por exemplo, eu costumo dar um bom exemplo aqui em Friburgo. A gente conhece bem a nossa cidade. Então, por exemplo, vem um instituto de fora e que pega os dados do IBGE, ele vai pegar os dados de Campo do Coelho. Então, para o instituto, vai aparecer somente Campo do Coelho. Então, o pesquisador vem, meu amigo, onde que fica a localidade de Campo do Coelho? Então, ele vai lá em Campo do Coelho e faz a pesquisa no centro de Campo do Coelho. E Campo do Coelho é muito grande. Se você pegar o centro de Campo do Coelho, só fazer o centro de Campo do Coelho, você não tem a realidade do que é todo o distrito de Campo do Coelho. Salinas, São Lourenço, Barracão dos Mendes, Conquista, é muito maior do que o próprio. Se você somar toda essa região, e você pega, por exemplo, tem aqui a nível de uma eleição municipal, a nível de eleição nacional, não vai ter nenhum problema. Eu estou só dando um exemplo. Sim. A nível de uma eleição municipal vai ter problema. Você sabe que tem candidatos que têm certas influências. Seus redutos eleitorais. Presos naquele distrito. Mas aí, Zuri, o que está acontecendo é isso. Quando você fala de metodologia, todos eles aplicam a mesma metodologia. A mesma metodologia. Não tem como sair de fora. Eu não vou falar que é uma receita de bolo, mas é uma regra. Então, é uma regra matemática, que você tem que usar ela certinho. Se você errar, você vai expandir uma coisa que é crucial, que é o erro amostral. Se você, por exemplo, quando você vai determinar o número de entrevistas, esse número de entrevistas que vai determinar qual é o erro que você tem. Quer um exemplo? Eu vou fazer aqui para Friburgo um erro amostral de 3%. 3 para mais, 3 para menos. 3 pontos percentuais para mais, 3 percentuais para menos. Eu tenho que fazer 580, 560 entrevistas. No mínimo. Não, em torno de. Se eu fizer 400 ou fizer 650, 700, meu erro amostral vai estar ou acima ou abaixo. Normalmente, quase sempre muito acima. Entendeu? Então, assim, voltando àquele tema, é um cálculo matemático que tem que ser rigorosamente. Isso aí é o seguinte, instituto. Quando o pesquisador vai a campo, ele já sai com a sua cota pronta. Essa cota ela é pré-preparada. Ela sai do escritório, olha só, você vai entrevistar o município de Nova Friburgo, a nível nacional. Então, para você ter um exemplo, vou a uma pesquisa a nível do estado do Rio de Janeiro. Vou então entrevistar em Nova Friburgo 18 pessoas só. Mas ela é altamente representativa no conjunto. Eu vou entrevistar no estado do Rio de Janeiro 2.000 pessoas. 1.600, 1.800 pessoas. Então, vou entrevistar 18 em Friburgo. 23, uma média, 23. Vou entrevistar em Macuco 8, 9. Pelo tamanho do município, pelo peso que é aquele município. Entendeu? Então, o pesquisador ele já sai com essa cota. Chegando lá, dessas 23 entrevistas,
eu tenho que entrevistar em torno de 12% na faixa etária de 16 a 20 anos. Eu tenho que entrevistar nesses 23 aí, 24, vamos falar número redondo, 24. Como Friburgo tem mais mulheres do que homem, isso é a nível nacional. Exato. Também a mulher é a maioria. Inclusive de eleitores. De eleitores também, claro. Então, nós vamos entrevistar de 24, talvez 13 mulheres e 11 homens. Entendeu? Assim, vamos ter que entrevistar nessa faixa etária, dividir ela por faixa etária, e vamos dividir também por grau de instrução. Eu tenho em Friburgo que a população que tem somente até o 2º grau, 70% em torno disso, eu tenho que entrevistar 70% desse total de 24 que só tenha o 2º grau. Aí como que é isso? Os primeiros é fácil. Você vai fazendo, você vai encontrando, você vai assinalando no seu mapinha ali, ó, a cota, atingir a cota. Quando vai chegando no finalzinho, já começa a complicar. Eu tenho que estar saindo procurando aquela cota que está faltando. Entendeu? Então, assim, tudo é preparado antes. Tudo é... Além do que, Jalmir, tem 2 tipos de critérios também. Aquela pesquisa que a manifestação de intenção de voto é espontânea e tem aquela em que ela é, de certa maneira, direcionada, em que o pesquisador mostra uma listagem de candidatos para que o pesquisado opine. São 2 coisas. Primeiramente, você, em todas as pesquisas, ela é contemplada. Primeiramente, é o voto espontâneo. Espontâneo. Esse espontâneo, você não apresenta nenhuma listagem, você diz, olha só, haverá eleições para presidente da República. Vamos dizer que nós estamos... Se a eleição fosse hoje, em que você votaria? Quando nós estivermos em cima, no próximo domingo. Sim. Ou, perguntando, haverá eleições para presidente da República. Se as eleições fossem hoje, em quem você votaria? Você não apresenta nada, você aguarda a resposta dele. Se ele não respondeu nada, não sabe. Ou ele vai dizer, vou votar em fulano de tal, vou votar em branco, não voto. Se ele disser que vai votar em... Um exemplo, vai votar na Soraya. Então, você vai lá, marcou a Soraya. Mesmo assim, quando você for perguntar que você apresenta, nós chamamos de induzida, que você apresenta a listagem, o disco, normalmente o disco, com o nome dos candidatos, você pede a confirmação. Se as eleições fossem hoje e esses forem os candidatos, em qual desses você vai votar? Então, a pessoa vai e acrescenta. São 2 momentos diferentes. Normalmente, eu vou te falar isso, hoje a eleição está tão polarizada que todos os institutos estão pesquisando, estão apresentando o seguinte dado. Mais de 80% já declaram na espontânea em quem vai votar. Então, por isso que eu acho que só um fator muito importante, uma coisa nova... Inusitada. Que acontece muito em eleição municipal. Nós temos N exemplos. Nós tivemos aqui na última eleição municipal de Friburgo fatos que envolveu polícia, que candidatos que estavam muito bem pontuados, inclusive com chance de ganhar as eleições, e que foram excluídos do pleito em relação a isso. Eu lembrei, falando agora da importância da pesquisa, e que você vai lembrar desse fato, isso aí também correu muito nas redes sociais, aquele pesquisador da Datafolha, que o sujeito foi atrás dele, instigando ele, seu isso, seu aquilo, por que você não quer me pesquisar? Eu quero ser entrevistado por você, por que você não quer me entrevistar? Porque eu sou Bolsonaro, porque eu sou Lula, que eu sou isso, sou aquilo. Você viu isso? Vi. O pesquisador está corretíssimo. Ele tem a cota dele. Então, numa eleição, a gente orienta os nossos pesquisadores, eu tenho um instituto e posso falar isso, é o seguinte, quando a pessoa se oferece, a primeira coisa que eu falo, meu amigo, lamentavelmente, a minha cota, eu estou com a sua cota, eu não preciso da sua cota, eu estou com minha cota. Se ele insistir, você sai fora daquele local, depois você volta em outro momento naquele local, mas senão você vai deixar a sua pesquisa contaminar. E as pessoas se enganam. Sem dúvida. Porque o que acontece? Eu sou um candidato, eu estou lá, rapaz, está rolando uma pesquisa aqui.
Pelo amor de Deus, gente, vai lá, fala meu nome aparecer. Exatamente. Que não é... Então, exatamente isso que o rapaz, o pesquisador do Datafolha, estava certinho. Ele não pode pesquisar quem se oferece. Quem se oferece. Não tá, a escolha é técnica. A escolha é técnica. Até que ele precisasse daquela informação, até para ter credibilidade, ele tem que excluir aquela... E ele, coitado, ele saiu na tangente, saiu correndo, com medo até, quase foi agredido, mas ele agiu corretamente. Parabéns para ele. Companheiro João Mir, já estamos na reta final desse bloco. Uma indagação também que se faz oportuna. Necessariamente, as pesquisas eleitorais devem ser registradas no TRE, no TSE? Depende. A pesquisa, ela deve ser registrada quando você vai dar um cunho de publicidade nela, quando você vai divulgar o dado. Aí tem que ser... É obrigatório. Obrigatório. Você tem que fazer o registro. Sim. Agora, se eu estou fazendo uma pesquisa, como tem todos os candidatos têm, para o planejamento da campanha... Consumo interno. Consumo interno, para ele planejar, para ele ver... Essa não precisa ser registrada. Eu tive casos do TRE chegar por falta de total conhecimento dos fiscais e pegar meu pessoal e dar ordem de prisão, pedir o registro da pesquisa, eu não tenho. Aí você vai perguntar, eu só vou registrar, amigo? Eu não estou fazendo pesquisa? Você só pode me condenar se você pegar e eu divulgar. Para conhecimento público. Se a minha pesquisa for divulgada, a justiça vai me ferrar, vai ferrar meu instituto. Quando eu faço um contrato, eu coloco lá no contrato, olha, essa pesquisa era para consumo, a total responsabilidade de divulgação é do contratante. Se você divulgar, você vai pagar. Ele pode ser até impugnado. Ele pode até, dependendo do contratante. Se eu estou fazendo uma pesquisa direcionada para um candidato a governador, e o candidato a governador, a pesquisa saiu muito boa para ele, ele vai e divulga, não precisa divulgar em jornal. Na rede, claro, a rede social é a mais importante de tudo. Colocou lá no Instagram, colocou lá no Facebook, a pesquisa lá. Amigo, a oposição vai entrar e vai pedir a cassação do registro dele, que não pode, é lei. Agora, o Instituto de Pesquisa, ele tendo habilitado, ele sendo registrado no CONRE, que é o Conselho Regional de Estatística, registrado no TRE, no TSE, nós somos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, eu posso divulgar ou não. Normalmente, o que você registra não é a pesquisa. Você registra a metodologia da pesquisa. A metodologia da Sim, se depois houver um questionamento, por quê? Se houver um questionamento, a parte contrária ela vai ter acesso aos dados. Então, o que pode acontecer uma malandragem é do oponente aproveitar-se da situação, Sim. fazer um questionamento sobre a credibilidade da pesquisa e ter acesso àquela pesquisa. Certamente. Porque o juiz vai pedir para que ele arrola, que ele achou, e vai dar amplo direito de defesa. Não tão somente ao Instituto, mas a empresa que contratou. Isso ocorre. Então, por exemplo, por outro lado, se é uma eleição em que agora, teve uma situação agora recente na Bahia, semana passada, em que o PT pediu ao TRE que a pesquisa não fosse divulgada porque tinha vício. Não sei o resultado, acho que ainda não saiu, de fato que a pesquisa não foi divulgada a nível de governo, não a nível de presidente. Então, houve uma questão nesse sentido. Um ruído. Então, se é uma eleição, por exemplo, vamos descer a nível municipal. Aí que você perguntou se decide sim. A nível municipal, um instituto que vai faltando pouquíssimos dias para o pleito e que o candidato A está ganhando do candidato B apertado e o candidato A vai e faz um registro de umas pesquisas no TSE. O candidato B vai fazer de tudo para aquela pesquisa não ser divulgada. Porque ele vai
o medo dele é que a influência Aconteceu isso nas últimas eleições municipais. Aconteceu isso. Com certeza. Temos esse conhecimento. Companheiro, nós estamos aqui encerrando este primeiro bloco e, em seguida, trataremos de 2 aspectos. Primeiro, no que se refere à preponderância, à relevância da pesquisa sobre o voto dos eleitores indecisos. E mais, aqueles casos clássicos que os institutos de pesquisa se equivocaram, para ser bastante ponderado, de maneira assim inexplicável, ou seja, apontavam um quadro que na realidade não aconteceu. E isto, inclusive, recentemente. Sim. Trataremos destas questões logo após os nossos reclames comerciais, quando continuamos apresentando até você informação do seu interesse para contribuir com a sua escolha, com o seu voto. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Access Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Access você também. Access Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Access Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Access você também. Access Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A
Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de utilidade pública nessas edições que antecedem o pleito eleitoral, com a finalidade de contribuir com a sua melhor escolha. E especialmente nesta edição estamos conversando com o companheiro Jalmir Saipa, estatístico, e que durante mais de 2 décadas chefiou o escritório do IBGE, com sede em Nova Friburgo e abrangência em 11 municípios do seu entorno, e também profissional da área de pesquisas eleitorais, uma vez que assim as promove frequentemente em todo o estado do Rio. E desta forma, companheiro Jalmir, quais aquelas pesquisas que se mostraram absolutamente equivocadas, que desenhavam um cenário e que nas urnas tivemos uma outra confirmação? Às vezes acontece, como já aconteceu muitas vezes. Nós tivemos... a mudança, ela pode ocorrer de maneira muito rápida. E aconteceu isso na última eleição, vamos aqui lembrar, no nosso governo do Estado do Rio de Janeiro. Agora, tinha aquilo que eu te falei, a questão das más notícias, né? Nós estávamos vivendo um momento de muita corrupção, né? Em termos do governo do Estado do Rio de Janeiro, em termos de, a nível Brasil, a questão lá do impeachment da Dilma. E o que aconteceu? Vem um candidato a governador do Estado do Rio de Janeiro, trazendo uma imagem de moralismo, aliado à figura de um juiz, né, que em pleno exercício, e que a população, na última hora, veio essa avalanche, e os institutos de pesquisa não pegaram isso, porque a coisa aconteceu em cima da hora. Não tiveram, talvez, tempo de pegar essa mudança que foi um avalanche. Foi uma coisa muito rápida. Agora, pode acontecer erro amostral. Se você pegar hoje, logo no início nós falamos sobre isso, das enquetes que são realizadas. Se eu for aqui falar das enquetes que são realizadas na rede social, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, Bolsonaro seria eleito no primeiro turno. Tem observado isso? Sem dúvida. O Bolsonaro hoje seria eleito no primeiro turno aqui no estado do Rio de Janeiro. Nas enquetes. Nas enquetes. Se você pegar o número de seguidores, uma postagem do Bolsonaro, vamos comparar lá. Agora, há pouco tempo, eu estive olhando, 11 milhões e 600. Uma postagem do Lula, 900 mil. É uma diferença enorme. Um está aqui, o outro está aqui nessa distância. Mas é enquete. Nas próprias enquetes que o próprio PT coloca lá, a maioria dos seguidores de grupo ligado ao PT, o Bolsonaro aparece na pesquisa do PT encostando no Lula. Na enquete. Na enquete. Então, mas que não é nada científico. Sim. Então, o que vale aí são as pesquisas eleitorais. Ela retrata, vou aqui repetir, o momento em que ela está sendo pesquisada. A fotografia que nós vamos ter dessas pesquisas, dessas expectativas, que vai sair hoje, de hoje até quarta-feira, é o retrato que foi tirado entre a última quinta-feira e o último domingo. Ou aquelas que vão ser divulgadas na terça, entre sexta e segunda. Tem pesquisa sendo fechada hoje. Como vai ter pesquisa fechada na terça-feira, mas que durante o registro, lá no TSE, foi informado que o campo iria do dia 27
ao dia 30, portanto, então, até amanhã, ela vai ser depois da manhã publicada. E tem aquelas, que eu, como eu citei hoje, que vai sair o Datafolha, o IPEC, que são as duas mais importantes, que elas foram registradas, elas foram a campo do dia 25 ao dia 28 e está sendo divulgada hoje no dia 29. Esse pré-registro está lá no site do TSE, para quem quiser ver. Aí você vai procurar no site do TSE, a pesquisa você não vai encontrar. Você vai encontrar a metodologia da pesquisa. A pesquisa será divulgada pelos institutos que... Hoje a televisão, o Jornal Nacional, com certeza vai divulgar a pesquisa do Datafolha. Sem dúvida. Companheiro, por derradeiro, pesquisa eleitoral define o voto do eleitor indeciso? Muitas vezes, não sempre. Não sempre. O eleitor indeciso ele pode estar indeciso por outros motivos. Tem uma dúvida, entendeu? Hoje a gente está vendo muito isso. O que mais decide é informação. Informação. Informação é a principal, aquela que vai decidir. Bem, então, assim, bem pontuado. Bem pontuado. Bem pontuado. A pesquisa ela te dá uma tendência. Eu estou na dúvida, tem aquele cidadão, aquele eleitor, que não gosta de perder o voto. Tem o prazer de dizer que votou. O dito voto útil. E uma coisa que está acontecendo, e aí as pessoas, o pessoal de marketing está analisando, aquele bolsonarista tradicional que votou no Bolsonaro em 2018 e que se afastou do Bolsonaro durante esse período, se decepcionou com o Bolsonaro, a pesquisa está dizendo que muitos deles estão voltando por outras questões. Aí você começa a pesar, botar na balança. Quais são essas questões? A questão da religião, a questão do que está acontecendo. As pessoas que têm mais informações, o que está acontecendo na nossa América do Sul, nos nossos países vizinhos, o medo de alguma situação. Então, esses bolsonaristas de direita, de centro, que temem essa situação. Então é o seguinte, aí entra aquela questão. Eu vou abandonar esse cara. A eleição está polarizada entre dois candidatos. Não tem uma terceira via, porque a tendência desse pessoal aí era por uma terceira via. Sem dúvida. Esperar um candidato de terceira via para que pudesse colocar o seu voto. Infelizmente, até hoje, a fotografia de hoje, essa terceira via não emplacou. Então, essa pessoa que deu uma ampla vantagem a Bolsonaro e que está em cima do muro, está em bloco de espera, as pesquisas têm mostrado que esses eleitores estão voltando para o lado do Bolsonaro. Qual é o motivo? Seria o menos ruim? Seria o medo do que pode vir a acontecer? Essa é a grande enquete. Então, isso será decidido. A eleição vai ficar muito clara, Zuri, telespectadores. Ela vai ficar muito clara daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias, a gente vai ter uma posição. A eleição pode ser decidida no primeiro turno? Tudo é possível. Pode ser uma reviravolta a favor de A, pode ser uma reviravolta a favor de B. Fatos que podem vir a acontecer, não somente aqui no Brasil, as pessoas hoje estão muito atenadas, as redes sociais estão aí para informar. As coisas que podem acontecer fora do país, que possa trazer influência aqui para dentro. Ou alguma coisa que possa vir a acontecer em uma coisa nova que existe e que possa ser defragada a qualquer momento, jogada a público e que vai ter uma influência muito grande na cabeça do eleitor. Sem dúvida. A pesquisa, voltando a te falar, se eu disser que não, eu estaria na contramão. Ela tem sim uma... Agora, vou te dizer, ela tem muito mais influência numa eleição municipal. Porque a coisa é aqui, é pequena. Uma eleição menor, a nível nacional, entendeu? É um pouquinho, é muito diferente. Uma eleição municipal,
muitos deles conhecem o prefeito. Vamos falar em cidades menores, conhece o prefeito, quer ficar bem. Então é o seguinte, eu vou falar, o Zuri é o candidato, vai ganhar a eleição. Eu não vou votar no candidato B, eu vou ficar bem com o Zuri, eu vou chegar para o Zuri, porra, já ganhou. Estou com você. Aquele que chega próximo da eleição e que fica junto com o candidato para poder ter prestígio junto ao que é diferente de uma eleição a nível nacional e a nível estadual. Exatamente. Companheiro, nós precisamos encerrar, evidentemente, mas passados os pleitos eleitorais, queremos tê-lo conosco novamente para analisarmos o resultado. Perfeito. De que maneira que as pesquisas se anteciparam, confirmando o resultado das urnas. Quais foram aqueles institutos que mais se aproximaram, evidentemente, dos candidatos que serão eleitos em primeiro e segundo turno? Quais foram aqueles institutos que se equivocaram, como já aconteceu por algumas vezes? Ou seja, falaremos com conhecimento de causa através do resultado das urnas. De toda forma, a direção da TV Zoom, novamente, a produção do programa Cidade Real, agradecem a sua presença, o atendimento do nosso convite de pronta iniciativa e temos certeza, sobretudo, que a sua entrevista está sendo muito esclarecedora. Queremos tê-lo conosco brevemente. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Zuri. Telespectadores, prazer imenso ter o prazer de ter entrado no seu lar, com a sua família, e dizer que nós vivemos um momento muito importante. Nós vamos estar decidindo o destino do nosso país, o destino dos nossos filhos, o destino dos nossos netos. Exatamente. Então vamos votar com a consciência, votar para o bem do país. Não se deixe levar por aquele que vai te oferecer vantagem, vai oferecer vantagem a seu vizinho. Vote conscientemente. O seu voto, porque se você aceitar esse tipo de vantagem, amanhã você não vai ter direito de reclamar. Sem dúvida. Não venda teu voto, sem isso é uma maneira de vender. Vamos decidir para o nosso país. Conscientemente, o que a sua consciência, depois de você analisar, achar que mesmo que você venha a perder, você votou direito, você votou democraticamente. É isso que eu desejo aos friburguenses, é isso que eu desejo a todos, e quero te agradecer mais uma vez essa bela oportunidade que você me dá de poder colaborar e de poder adentrar dentro dos lares dos nossos grandes amigos, das pessoas. Sem dúvida. Que nós amamos essa cidade Sem de dúvida. verdade. Sem Estamos dúvida. aqui para servir o nosso povo. Sem dúvida. Na realidade, a nossa expressiva e maciça audiência que agradecem a sua presença, seus esclarecimentos, incluindo-se a querida dona Edna, que semanalmente assiste às nossas edições e que também acumula a nobre função de esposa de Jaumir Saipa. Ela que também, entre outras, encontra-se em processo de canonização no Vaticano. Beleza. Com certeza. Gostei dessa. E que sempre nos acompanha com muita atenção, com muito carinho. Um beijo especial para você, minha querida. Sentimos-nos honrados com a sua audiência. Encerramos definitivamente rogando novamente a Deus Pai Todo-Poderoso que nos proteja, nos abençoe e nos ilumine, sobretudo no momento da escolha por Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuide-se bem e até a próxima edição.